Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estou feliz de poder estar na casa do Pai mais uma vez. Muito feliz. Deus é fiel, Deus é bondoso, amoroso, carinhoso, cheiroso, como o irmão Walter falou. Eu gosto quando a minha esposa está orando, ela fala: eu te amo, o Senhor é muito fofo, Jesus. Eu acho lindo assim, esse carinho, essa intimidade. Mas Ele é mesmo, o único que nos ama, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações. Irmãos, essa semana, aliás umas 2 semanas já, eu tenho andado incomodado com as leis de Deus, com os mandamentos de Deus. Tenho meditado, tenho lido e tenho buscado. E eu decidi que eu queria, mais uma vez, como não é uma coisa inédita, uma coisa que acontece nas igrejas onde a palavra de Deus é pregada, eu queria falar sobre os mandamentos. Talvez explicar um pouquinho, como nós tivemos na reunião de membros e foi falado que a gente devia usar mais um tempo na quarta para ensinar, para dar usar o cajado um pouquinho mais para falar, para ensinar, para exortar, para moldar. Então eu queria usar o meu tempo para fazer exatamente isso, usando os 10 mandamentos de Deus, as 10 regras que Ele nos deixou, como um guia. Mas à medida que eu fui escrevendo as coisas que me veio, que Deus me colocou no coração, eu percebi que uma mensagem nesse tempo é impossível conseguir fazer tudo no tempo. Então vai ser necessário dividir em 2 mensagens. Então eu vou tentar, no tempo permitido, trazer os primeiros 4 hoje e depois os próximos 6 na próxima quarta-feira, porque não dá para cobrir tudo de uma vez só, é impossível. E como os 10 mandamentos vocês já sabem, os primeiros 4 eles tratam como o homem se relaciona com Deus, e os próximos 6 eles tratam como o homem se relaciona com outro homem. Então de 1 a 4 é daqui para cima, e de 5 a 10 é daqui para aqui. Então eu vou tentar cobrir os primeiros 4 hoje no tempo permitido. E na verdade a gente vê muitas pessoas, às vezes quando um evangelista, um pastor está tentando convencer alguém a vir a Deus, e às vezes uma da resposta dos jovens ou de pessoas que não conhecem muito, eles falam: mas eu não quero ser crente porque vocês têm regra demais, vocês é muito complicado, é muita coisa para seguir. E a pessoa pergunta: mas o que regra você quer dizer? Os 10 mandamentos. Para começar, 10 não é tanto assim, né? É só 10. Existem outras coisas que as pessoas fazem na vida que tem muito mais regras e eles não se importam de seguir. Mas isso reflete a opinião popular das pessoas que não conhecem, que Deus vem para estragar tudo. Nós estamos aqui na terra, né, numa possibilidade de poder aproveitar as coisas, e de repente vem um Deus severo e Ele põe essas regras para cortar a graça, para estragar tudo que a gente ia fazer. Na verdade, eu vou tentar hoje e na próxima semana mostrar para vocês que os 10 mandamentos, eles são uma carta de amor. Eles são uma carta escrita na pedra de Deus para nós, deixada com muito amor e carinho. E para mim, cada um dos mandamentos, ele só faz sentido quando você olha por esse ponto de vista. Quando você olha pelo olhar de amor, ao invés do olhar severo, o olhar que limita o que você pode ou não pode fazer na terra. E é isso que eu vou tentar fazer nessa noite, começando agora. E eu tenho certeza que para alguns, o que nós vamos falar, o que nós vamos ensinar, vai confirmar a sua fé. Ele vai te firmar mais, ele vai te ajudar a entender que você está no caminho certo. E para alguns vai apertar um pouquinho, porque certas coisas que são faladas quando se trata dos 10 mandamentos, eles pegam um pouquinho na consciência da gente. De fato, muitas pessoas podem até aproveitar, e geralmente os que apertam mais é do 6 para frente. Então tenho certeza que vamos tirar uma chamada aqui depois do culto para ver quem que vai faltar na próxima quarta, os que vão estar mais acusados na mente.
Mas irmãos, Deus, Ele fez tudo por amor. Ele não deu os 10 mandamentos como um limite. Ele deu os 10 mandamentos simplesmente porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto que antes de falar qualquer mandamento, antes de falar qualquer coisa, no capítulo 19 de Êxodo, os mandamentos estão no capítulo 20, mas no capítulo 19 ele já falou a respeito disso. Ele já começou o capítulo ali no verso 4, ele diz assim: Moisés, vai para o povo e fala com eles assim: olha, vistes que o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus estava dizendo: Moisés, lembra o povo que foi por amor que eu tirei vocês lá. Lembra do que eu fiz por vocês, como eu tratei com vocês com as 10 pragas, como eu abençoei a sua saída, como eu abri o mar vermelho, como eu preparei tudo para vocês. Foi por amor que eu fiz isso. Agora eu quero que vocês entendam que foi por amor, Moisés, que é por amor que eu vou estar falando o que eu estou prestes a falar, que foi os 10 mandamentos que ele trouxe. E dessa forma, foi uma expressão profunda de amor e carinho, que ele tocou em todas as áreas da nossa vida. Ele nos mostrou como viver na verdade, com amor, com paciência. E os parâmetros que ele deixou ali, nessas 10 regras, deixou para ser vividas, elas nos garantem esperança de uma vida melhor, elas nos garantem bênçãos na terra, elas nos garantem tudo aquilo que você acha que você quer alcançar. Mas se você sair fora dos 10 mandamentos, você é garantido que você não vai alcançar. Então foi por amor que ele nos deixou esse mapa, obrigado irmão, da paz, esse mapa das bênçãos, esse mapa da esperança aqui na terra. E então eu vou como eu disse, tentar te ajudar a entender que cada mandamento só faz sentido quando você olha por um olhar de amor de Deus. E nós não vamos ter que buscar muito profundo para encontrar o amor dele em cada mandamento. Vamos pular logo para o primeiro mandamento. Eu chamo ele de a regra fundamental. Por que a regra fundamental? Porque ela é a primeira, ela é a fundação de tudo. E de certa forma, todos os outros mandamentos são suportados pelo primeiro mandamento, a regra fundamental. Gênesis 21:3 diz assim, começando aliás do verso 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Em algumas traduções dizem: não terás outros deuses além de mim. As duas estão corretas. O que Deus estava dizendo? Você não terá nada ou ninguém que é acima de mim na sua vida. Não coloque nada em uma importância mais alta que eu, porque ele já disse: lembra de tudo que eu fiz por você, foi por amor. Então agora eu estou te pedindo, não tenha nenhum outro Deus acima de mim no seu coração e na sua vida. Ele diz isso por amor, porque Israel, eles tinham acabado de sair do Egito, uma terra incrivelmente idólatra, e eles estavam indo para uma terra ainda mais idólatra, e Deus sabia disso. E agora 400 anos vivendo no meio daquele povo, eles pegaram a mania deles. Eles tinham se tornado um povo idólatra também, não adorando outros deuses, mas eles gostavam das imagens. Eles gostavam de ter uma imagem, gostavam de ter esses tipos de cerimoniais para poder adorar ao próprio Deus. Eles começavam a misturar as coisas. Eles pegaram as manias dos idólatras, e Deus sabia que eles iam ficar ainda mais idólatras,
quando eles entrassem na outra terra, porque lá era pior ainda. Então Deus estava protegendo eles de uma vida idólatra, uma vida que não ia valer nada, que não ia fazer nada. E Ele estava dizendo: se você quiser ter os outros deuses, você tem a sua escolha, pode ter, mas eu não vou estar lá com você. Agora, se você quer ter eu, não aceito que você tenha nenhum outro Deus junto. É eu ou nada. Então, Deus, dessa forma, se Ele tivesse não falado nada, se Ele tivesse, ou talvez tivesse falado: não, pode bem, tudo bem, pode fazer o que você quiser, Deus teria matado a jovem nação de Israel, porque eles iam entrar tão profundo na idolatria que a justiça de Deus ia ter que destruir todos eles, não ia ter como sair fora mais. Mas como o irmão Walter deu um exemplo aqui, de cortar o mal pela raiz, Deus cortou logo, antes de começar, antes de entrar na terra nova, Deus já cortou esse mal. Não vai ter outro Deus na minha frente. Corta essa idolatria de vocês, corta o mal pela raiz, ou eu ou nada. Deus estava essencialmente dizendo: eu te amo demais, Israel, para ver você desperdiçar sua vida com outros deuses que não vão fazer nada por você. E, como eu disse, eles já eram idólatras por natureza. Então o amor de Deus é revelado no fato de que, se Ele não tivesse colocado essa regra, certamente a nação não duraria, não ia vencer, eles iam ser destruídos. Mas Deus nos ama a ponto de nos mostrar que nós vamos perder tempo com idolatria, com outros deuses. E a primeira regra, a regra fundamental, ela é conectada diretamente no segundo mandamento, e eu chamo a regra do foco. No primeiro mandamento, nós somos ensinados a adorar o Deus certo. No segundo mandamento, nós somos ensinados a adorar o Deus certo da maneira certa. No verso 4 a 6 ele diz: não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima do céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. A regra do foco. Foco, porque nós temos que focar a nossa mente em Deus somente. Nós temos que perceber que as imagens que existem nessa terra, tanto para eles como hoje em dia, elas só servem para nos distrair, para tirar a nossa atenção de Deus. E, na verdade, eu conheço duas razões. Porque eu conheço, só eu estou falando a minha opinião. Eu conheço duas razões por que Deus não aceita imagens esculpidas. A primeira razão é que a Bíblia nos ensina a focar ouvindo e não vendo. Entenda que toda a parte da vida, da Bíblia, nada deve atrair os seus olhos para seduzir a sua alma. Você nunca é convidado na Bíblia a olhar para Deus, porque Ele é Espírito, Ele é invisível. Mas a Bíblia inteira, de capa a capa, você é chamado a ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós nunca somos chamados a olhar, mas a ouvir a voz de Deus. E nós, como ser humano, nós temos essa necessidade, nós lutamos por alguma coisa que nós podemos tocar, apalpar, segurar, porque é a nossa natureza. Deus é Espírito, Ele é invisível, é difícil para a gente aceitar. Temos que ter uma garantia de alguma coisa, nós precisamos
olhar para alguma coisa para garantir que a gente está olhando talvez para a coisa certa ou para o lugar certo. E, irmãos, nós lutamos com isso. Você quer ter assim como Israel, naquele tempo tinha essa dificuldade, hoje os crentes têm a mesma dificuldade. Eu vou te dar uma prova. Não quero que ninguém levante a mão, eu não estou aqui para acusar ninguém, mas eu tenho certeza que muitas pessoas dentro da nossa congregação e as outras congregações que você conhece, ou digamos muitas pessoas no corpo de Cristo, tem um crucifixo no pescoço, ou uma cruzinha pendurada em algum lugar na sua casa, ou pendurada no retrovisor do seu carro, e você diz assim: ah, pastor, mas isso aí, um crucifixo, Jesus Cristo não está ali a imagem de Jesus, é só a cruz, sem nada. Esse é o símbolo do cristianismo. Eu digo, não, irmão. A cruz é um símbolo de crueldade. A cruz é cruel. O símbolo do cristianismo, sabe o que é? Foram as línguas de fogo que desceram sobre cada pessoa, cada vida que aceitou a Jesus. Quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, esse é o sinal do cristianismo, é línguas de fogo, não é uma cruzinha pendurada no pescoço. Eu disse que ia apertar para alguns, ou que eu ia ter que falar algumas verdades. Mas, irmãos, Deus não precisa de imagem. Deus não precisa de imagem. Ele é ouvido e não visto, ao invés das imagens que são vistas e não são ouvidas, porque não tem boca, não pode falar nada e não pode fazer nada por nós. E alguns podem dizer que não tem problema. Não tem problema, é só uma imagenzinha. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que é que faz a nossa imagem melhor do que a imagem dos católicos, do que os santos deles? O que é que nos dá o direito de ter imagens? Um crucifixo não se passa de uma imagem esculpida pela mão de homens. E se você precisa de uma cruzinha ou de alguma coisa para te lembrar que você é crente, você ainda nem se converteu, para falar a verdade. Porque quando você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você, te moldando, te direcionando, te ajudando, te lembrando de tudo que você esqueceu, te abençoando, te convencendo do pecado, para que você precisa de outra coisa? É impossível esquecer quem você é quando você tem o Espírito Santo. Então não há necessidade de ter imagens na nossa vida. Nenhuma imagem é necessária. Aí você fala: mas pastor, eu não adoro santo nenhum. Eu não tenho crucifixo na minha casa, eu não adoro nenhum santo. Eu adoro só a Deus. E de fato, Ele não quer ser adorado ou representado por imagem alguma. Da mesma forma que Israel passou aquele... Vocês lembram de que Israel fez? Muitas pessoas se esquecem que Israel, eles estavam querendo adorar a Deus. Quando Moisés estava lá em cima, eles fizeram aquela imagem de ouro. Eles não estavam querendo adorar um outro Deus. Eles queriam adorar a Deus, mas eles precisavam de ter uma imagem, para eles olhar para aquela imagem e pensar que estava adorando a Deus através daquela imagem. Olha o problema que aquilo causou. Olha o problema que aquilo trouxe para a vida deles. Deus não precisa de nenhuma imagem para representar Ele. Ele quer ser adorado simplesmente pela nossa boca, o nosso coração. O foco da nossa mente tem que ser simplesmente a pessoa de Deus, a palavra de Deus. E a segunda razão que eu sei que Deus não permite nenhuma imagem na terra é que, na verdade, a gente fala nenhuma imagem, mas isso vocês sabem que tem uma imagem que Deus permite. É apenas uma imagenzinha. Ele já deixou ela para nós. Essa imagem você pode olhar para ela a qualquer hora que você quiser. Ela fica lá em Gênesis, capítulo 1 e verso 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é uma imagem.
igual às outras. O santinho é feito de barro, você também é feito de barro. Os santinhos, eles são bonitos, você também é bonito. Alguns não tanto, mas você é bonito. Agora, qual a diferença entre os santos e você? Alguém sabe qual é essa diferença? Vou fazer para você ver. O sopro da vida que está dentro de você, que te tornou alma vivente. Você é uma imagem esculpida pelas mãos do Criador, andando pela terra fora. É a única imagem permitida dentro da terra. Deus não quer competição nenhuma para você. Você é a melhor. Por isso que Deus deixou você para fazer por último. Você é a melhor parte da criação, a imagem mais linda que Ele já criou. E Ele não quer nenhum outro fazendo nada para não atrapalhar. Não precisa de imagens, porque cada vez que você olha para o seu irmão no banco, cada vez que você olha para o seu marido, cada vez que você olha para uma criança, você está vendo a face de Deus, você está vendo a imagem de Deus, e Deus não quer que seja de outra maneira. Até quando você olha para o seu inimigo, você está vendo a face de Deus. É difícil até de acreditar. Uns falam, não, Deus não está não. Deus está sim. Ele é também a imagem de Deus na terra. As decisões que Ele toma não mudam o fato de que Ele também foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, não se esqueça que você é a imagem, e a única imagem permitida. Além disso, nós temos aquelas pessoas que dizem assim: eu não tenho ídolos na minha vida, nenhum ídolo. Eu digo amém por isso, mas tome cuidado, porque os ídolos nem todos são feitos de barro. A sua família pode se tornar um ídolo na sua vida, quando você coloca eles na frente de Deus ou na frente de qualquer coisa. Tem pessoas que são tão obcecadas com os filhos, que os filhos se tornam um ídolo na vida deles. A sua saúde pode ser um ídolo na sua vida. O seu trabalho pode ser um ídolo na sua vida. O seu corpo pode ser um ídolo na sua vida. O seu dinheiro, o seu esporte pode ser um ídolo na sua vida, quando você coloca ele na frente de Deus. Quando aquilo tem mais valor para você do que vir para a igreja, do que você poder estar aqui na presença de Deus. Existem exceções para tudo, mas me perdoe, eu vou falar a verdade: deixar de vir para a igreja para fazer qualquer coisa é uma vergonha para um servo de Deus. É uma vergonha, é uma vergonha. Deixar de vir para a igreja para trabalhar, deixar de vir para a igreja para sair com os filhos, a não ser se for um caso muito especial, aniversário, tudo bem. Deixar de vir para a igreja para ir para a academia, deixar de vir para a igreja para qualquer outra razão. Se você não tiver uma boa razão para fazer isso, irmão, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para estar fazendo isso. Nós temos ídolos para todos os lados nos dias de hoje. Não era só antigamente, e não é só lá nas estatuazinhas dos católicos, não. Nós temos ídolos para... Nós gostamos tanto de ídolo hoje em dia que a gente faz até show para eles. American Idol, Quem nunca viu? Até show nós temos com o nome deles. O povo gosta de ídolos hoje também. Não era só naquela época, não. A regra do foco, o segundo mandamento: adorar o Deus certo, mas da maneira certa. Esse é o segundo mandamento. E o amor de Deus está no fato de que Ele está dizendo: Deus te ama demais para você perder a vida distraído com seus olhos, olhando para coisas e deuses, os ídolos desse mundo. E ao fazer isso, você vai estar deixando uma maldição até a terceira e quarta geração na sua família. Porque quando você vive a sua vida com ídolos, mostrando seus filhos que você não dá a mínima para Deus, eles vão crescer aprendendo isso, e os filhos deles vão crescer aprendendo isso. É o que Deus disse, que Ele visita a iniquidade do homem até a terceira e quarta geração. Mas quem trouxe a maldição foi Deus? Não,
Foi nós mesmos que trouxemos sobre nós, quando nós colocamos ídolos na nossa vida e permitimos que eles tomem o lugar de Deus. E o terceiro mandamento, o que eu chamo de a regra frívola ou a regra fútil. No verso 7, Deus diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Eu já digo que é impossível a gente conseguir andar hoje em qualquer lugar na sociedade sem ouvir alguém tomando o nome de Deus em vão. Os americanos, eles transformaram o palavrão com o nome de Deus no meio em uma obra de arte. Eles inventam cada maneira de misturar Deus e God, e Jesus e Christ com os palavrões mais absurdos. É até incrível. É um talento que o brasileiro não tem. Mas o brasileiro tem muita mania de jurar por Deus, não tem? Eu sei que tem. E essa é uma violação terrível de usar o nome de Deus em vão, nos palavrões, nesse tipo de coisa. Mas a maneira talvez mais terrível de usar o nome de Deus, ela acontece nas cortes de lei e também um pouco, de certa forma, nas ruas. Como eu já disse, a testemunha na corte, ela vai lá, ela coloca a mão dela em cima de uma Bíblia, ela jura por Deus que ela vai falar a verdade, nada mais que a verdade. E imediatamente ela começa a mentir. Nesse ponto o Brasil está na frente, nos políticos. Ninguém ganha de político brasileiro na mentira. Mas aqui também acontece, as pessoas vêm aqui, você tem que pôr a mão na Bíblia do mesmo jeito. E tem que jurar por Deus que você vai falar a verdade. As pessoas imediatamente falam a mentira, que dessa forma eles fazem o juramento deles uma coisa frívola ou inútil, porque não tem valor nenhum, porque a pessoa está mentindo, ela está fazendo algo que Deus está dizendo: não use o meu nome como uma garantia de um juramento ou um voto que você sabe que é falso. Não use o meu nome para fazer isso, porque eu não sei vocês, quando eu estou conversando com uma pessoa, se ele vira para mim e fala, eu juro por Deus, eu automaticamente deduzo que é mentira. Pessoal, eu juro por Deus, é mentira. Não, eu vou explicar por quê. Lá em Mateus 5, ele chama você, ele diz assim: Jesus falou, seja a sua palavra sim, sim e não, não. O que passou disso provém do crente. Não precisa de jurar por Deus. Crente só tem que ter integridade o bastante para sempre falar o que é certo e fazer e cumprir com a palavra dele. E digamos que só mentiroso que jura por Deus. Só quem não tem reputação precisa de jurar por Deus. Só quem não tem respaldo na vida dele tem que jurar por Deus, para convencer um outro a acreditar, porque já mentiu antes, porque já foi falso antes, já fez falso juramento, talvez já até jurou até por Deus numa mentira. Quantos fazem isso diariamente, normalmente? Irmãos, Deus te ama demais para deixar você rebaixar o nome dele. Você olha para o segundo mandamento, você é a imagem de Deus. Quando você rebaixa a imagem de Deus, você rebaixa você mesmo. E quando rebaixar alguém é tirar o valor. Tiago, na carta dele, ele estava reclamando dos ricos, e ele perguntou, o povo falou assim: vocês também não percebem que eles estão blasfemando o nome o nome santo pelo qual vocês são chamados? O povo está blasfemando o nome de que vocês também são chamados. Que nome é esse? Filhos de Deus.
A terra blasfema o nome de Deus e os crentes muitas vezes entram nesse jogo também. Nós temos ajudado a tirar o valor da única coisa que nos foi deixado de autoridade na terra, o nome dele. Pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus Cristo, nós somos curados, nós somos libertos, nós profetizamos em nome de Deus, nós movemos montanhas e derrubamos muralhas em nome de Deus. Agora, o que fazer quando esse nome perde o valor? Quando nós permitimos que esse nome perca o valor no meio do corpo de Cristo? De que serve a palavra de um profeta que blasfema o nome de Deus lá fora, que todo mundo sabe que é uma pessoa enrolada, que não tem reputação nenhuma? De que vale uma profecia? Isso diminui o valor do nome de Deus, o nome pelo qual nós somos chamados. A regra frívola, quando nós usamos o nome de Deus à toa. Deus te ama demais para deixar você estragar a maior arma que Ele te deixou na terra. Deixa isso para os ímpios, deixa isso para eles, esse é o trabalho deles, eles já são do inimigo por enquanto. Deixa eles, seja a sua palavra sim, sim e não, não. Cultive, irmão, a integridade na sua vida. Eu te garanto que você nunca mais vai precisar de jurar por Deus para convencer alguém de uma coisa. Você só vai falar e pronto, ninguém vai duvidar da sua palavra. A regra frívola, terceiro mandamento: não rebaixe o nome do seu Deus. E dá o tempo certinho para terminar o quarto mandamento. A regra da fragilidade é o que eu chamo. Nós somos frágil. O verso 8 diz assim: lembra-te do dia do Shabat, ou do sábado, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está em tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Nós somos mais frágil que nós pensamos. Nós pensamos que somos tal. Deus sabe a realidade. Por isso Ele disse essas coisas. Todos nós precisamos de descanso. Todos, sem exceção. Quer seja homem, quer seja animal, quer seja gado, tudo que for, precisa de descansar. Uma vez eu ouvi falar de uma tribo de índios, que os missionários chegaram e contrataram esses índios para ajudar eles a atravessar uma distância até na aldeia deles. E depois de 6 dias andando sem parar, eles que não conheciam a Deus, eles pararam depois de 6 dias e falaram: a gente precisa de um dia para deixar a nossa alma alcançar o corpo, porque ela ficou lá atrás, a gente está andando sem parar, a gente precisa de um dia para descansar. E eles pararam e descansaram. Deus simplesmente, Ele nos disse para tirar um dia de lazer. Foi só o que Ele disse: não vai trabalhar no 7º dia, tira um dia de descanso. Mas deixa para nós estragar, né? Tudo que Deus põe a gente tenta pegar e fazer melhor para achar que a gente ajudou a Deus. Então nós pegamos e estragamos o 4º mandamento. Deixa com nós. Nós focamos na invenção de regras em vez da mensagem. Existem igrejas hoje, não a nossa, graças a Deus, mas existem igrejas hoje onde eles transferiram o legalismo do sábado para o domingo, de forma que no domingo você não pode fazer várias coisas, como é proibido assistir televisão no domingo, porque para eles o domingo é o sábado, é o Shabat. Você não pode ler jornal no domingo, você não pode lavar seu carro, você não pode fazer compra, que isso é trabalho. Você não pode jogar um esporte, porque isso é trabalho. No domingo é proibido fazer isso. Muitas igrejas hoje fazem essas coisas. Legalidade.
Eles são a mesma coisa dos fariseus e acham que são melhor, porque eu sou cristão. Eles pegaram tudo que pode te ajudar a relaxar ou descansar o seu corpo, a sua mente, e proibiram. Eles proibiram tudo. E Deus, no entanto, só disse para não trabalhar. Ele não especificou nenhuma coisa que você podia ou não podia fazer. Ele simplesmente disse: descansa, tira um dia para descansar. E ele, para os judeus, ele especificou o sábado. Ele santificou o sábado para o judeu. E se você acha que isso é um absurdo de hoje em dia, leia um pouquinho sobre os fariseus. Eles são uma comédia, de certa forma. Irmãos, eles inventaram 1521 coisas que você não podia fazer no sábado. Em vez de prestar atenção que Deus falou: descanse um dia na semana, eles falaram: aqui, agora deixa comigo, agora então nós vamos. Eu queria conhecer quem foi o abençoado que chegou para um rabi e falou: o que que você me diz a respeito disso? O que se consta como trabalho? E eles falaram: deixa eu pensar o que é trabalho. E começou a fazer uma lista: o que é trabalho? De modo que 1521 coisas foram escritas nessa lista que você não podia fazer, porque eles gostavam de regras. Se você me dá uma listinha, é mais fácil eu seguir a lista do que eu ficar ali na dúvida: o que eu posso, o que eu não posso fazer. E no entanto, no Novo Testamento foi dito que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Mas a pessoa precisa de regras para seguir. Então, Deus, né? Deixa eu dar um exemplo então. Alguns dos exemplos mais absurdos dos fariseus. No sábado, você não podia salvar uma pessoa que estava se afogando. Não podia, era proibido. Então ninguém nadava no sábado, porque se você se afogar, já era, ninguém vai te salvar. No sábado, você não podia usar dentaduras, porque ela pode sem querer cair no chão e você vai ser tentado a pegar ela e colocar de volta na boca. E isso é trabalho. No sábado você não podia olhar no espelho, porque você pode ver que seu cabelo está um pouquinho embaraçado, ou tem um fiozinho de cabelo branco, e você ia ser tentado a puxar aquele fiozinho. E isso é trabalho. Você podia poupar a vida de um homem, mas você não podia salvar a vida de um homem, porque isso é trabalho. Não entenderam? Não, nem eu. Mas é uma das regras. Não faço a mínima ideia o que eles querem dizer com isso. Você pode poupar a vida de alguém, mas você não pode salvar a vida de alguém. E muitas outras coisas, como você não pode andar, você não podia andar no supermercado, você não podia andar no seu animal, você não pode dar remédio para uma pessoa, você não pode... como Jesus mesmo falou: se a sua vaca cair no buraco, você não vai tirar ela dali? É claro que você vai, mas eles não queriam que você fizesse, porque isso é trabalho. Eles queriam que você não podia fazer comida, você tinha que preparar tudo no dia antes. Eles queriam que você ficasse parado assim, sábado. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram, o inimigo é astuto, eles pegaram o dia que Deus separou para ser descanso. Ele pegou um dia que Deus nos deu como uma bênção, um presente, e eles transformaram no pior dia da semana. Os judeus odiavam o sábado, era o dia mais chato da semana, porque é o dia que tinha mais restrições na vida deles. Com todas as outras coisas que eles já tinham que fazer, o dia mais chato era o sábado. E era o dia que Deus abençoou. Olha só o que o inimigo consegue fazer. Eles tornaram literalmente uma bênção e uma maldição. Era para ser um dia que a gente troca o material pelo espiritual, para descansar. Mas como sempre, a gente estraga tudo. Não entenda errado, Deus se preocupa com o seu trabalho também. 6 dias trabalharás, ele disse. Ele espera que você trabalhe. 6 dias trabalharás, mas ele também se preocupa com o seu lazer, com o seu descanso, com a sua família, com a sua saúde mental, saúde do seu corpo. Um dia na semana, descansa. E talvez ele preocupa
tipo assim, você pode perguntar assim: pastor, então era sábado ou domingo, qual dia que a gente tem que descansar? Na verdade não faz diferença. Eu vou te explicar por quê. A diferença entre os judeus e os cristãos é que depois da ressurreição de Cristo, que foi no domingo de manhã cedo, eles começaram a chamar o domingo de o dia do Senhor. Então eles começaram a se reunir no domingo ao invés do sábado, porque eles chamaram o domingo de o dia do Senhor por causa da ressurreição. E quando você vê isso lá em Atos 20 mais ou menos, você já começa a perceber que a própria Bíblia, a narrativa, começa a falar que eles se reuniam no dia do Senhor. A igreja se reunia no dia do Senhor para fazer a ceia, para quebrar o pão, para fazer tudo, e para clamar, para adorar a Deus. E já começou então a virar uma tradição, se reunir no dia do Senhor. E no século 3, a igreja então oficializou o dia do Senhor como o dia oficial para adorar a Deus, o domingo. Por isso então que passou todos os cultos a ser feitos normalmente no domingo. E eu sei que existem muitas pessoas que não são a favor do culto no domingo, preferem no sábado. Não vou entrar em detalhes, mas cada lado tem as suas opiniões também. Digamos que muitas pessoas acreditam que o culto no domingo veio por causa que a Igreja Católica queria encaixar umas certas datas de cerimônias pagãs que coincidiram também no domingo. Mas, em defesa a eles, só existem 7 dias na semana, e existem milhares de cerimônias pagãs. Não importa qual dia que você escolher, você vai dar de cara com outras cerimônias pagãs que vão cair naquele mesmo dia. Então botar a culpa nos católicos por causa disso não é justo. Então essa é a diferença, sábado ou domingo. Mas não importa, sabe por quê? Digamos, nosso pastor, o dia mais difícil para ele seria o domingo, porque é o dia que ele tem que trabalhar com a mente, ele tem que preparar uma palavra, ele está preocupado, ele está ali preocupado com o culto, essas coisas. Ele vai trabalhar no dia que é para todos estar descansando. Então ele precisa de achar um outro dia para ele descansar. Deus só disse: tira um dia para descansar. Não importa qual dia, mas tira um dia. É para o seu bem, é para a sua saúde que ele estava dizendo. E se não dá no domingo, faça outro dia, meu irmão. 6 dias descansarás, e no 7º dia você descansa. Trabalharás e no 7º dia você descansa. Deus te ama, Ele conhece o seu limite. Você pensa que você consegue ir sem parar, trabalho, mas Ele sabe que mais cedo ou mais tarde você vai se desgastar, as suas forças vão acabar. Ele conhece o seu corpo, Ele fez o seu corpo. O 4º mandamento é um presente de amor de Deus, porque Ele sabe que nós precisamos de um descanso da nossa carne. E você não pensa na sua saúde, eu não penso na minha saúde quando eu estou trabalhando, mas Ele pensa, Ele se preocupa com nós, tanto espiritualmente como carnalmente, porque Ele sabe que nós precisamos dessa carne aqui por um tempo nessa terra. Ele na verdade está dizendo: eu te amo demais para ver você se arruinar nessa terra, trabalhando por coisas que vão ficar aqui. Esse é o amor de Deus revelado no 4º mandamento. Meu tempo acabou, pastor. Irmãos, se vocês vierem na próxima quarta, nós vamos fechar isso aqui com chave de ouro. Eu prometo para vocês, nós vamos fechar isso aqui, nós vamos poder entender muito mais a profundo, porque os próximos mandamentos, eles são muito mais a profundo na nossa vida do que esses. Como eu disse, esses tratam como você relaciona com Deus, e os próximos nós vamos tratar um com o outro. Então, se vocês vierem, eu tenho certeza que Deus vai abençoar, continuar abençoando. Amém? Quantos vão vir na próxima semana? Jura por Deus? Irmãos, Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade.